O papo conosco, para quem não sabe, o Joelton Ortiga já passou por aqui na era Heriberto Cunha, né? Quando o Heriberto foi treinador do Ceará. Prazer revê-lo aqui. E o que vocês estão projetando aí para tirar o Ceará dessa situação, Joel? Para mim é uma satisfação muito grande, né? Estar retornando aqui ao Ceará. E eu que tive a oportunidade de chegar aqui no finalzinho de 2007, né? Pegando um campeonato em 2008. E aí quando eu recebi o convite, Jorginho conversou comigo. Eu fiquei muito feliz, né? E diante disso a gente vem imbuído de um propósito, né? De tirar o Ceará dessa situação. A gente sabe que não é fácil, é uma situação muito difícil. O Ceará precisa permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso objetivo, né? E eu creio assim que grandes coisas virão pela frente. Haja visto que a gente teve pouco tempo de trabalho agora, a gente chegou aqui semana passada, demos o primeiro treino praticamente quinta-feira da semana passada, então é pouco tempo, né, para a gente mostrar o nosso trabalho. Mas a gente não tem tempo para perder, a gente tem trabalhado com bastante afinco, principalmente com aqueles jogadores que estão no banco e que não são relacionados, são jogadores onde a gente tem que dar uma intensidade maior no trabalho, porque os jogadores que estão jogando a gente tem que recuperar e o Jorginho dá uma ênfase no trabalho tático, né? O que foi que aconteceu com o Ricardinho e com o Elton, né? O Jorginho até no final do jogo disse que o desgaste desses dois jogadores foi preponderante para eles não jogarem na partida contra a Chapecoense. Já recuperaram? Estão à disposição para domingo? Já foi passado para a gente, né? A gente junto com a fisiologia, a gente fez um retrospecto dos dois, eles estavam com desgaste, reclamaram bastante e teve a situação da viagem também, que é muito desgastante. Então a gente resolveu preservá-los diante desse jogo, até para não ter alguma lesão muscular que poderia ser um perigo eminente diante da situação da sequência de jogos dele. Principalmente até o Ricardinho, que vinha de uma sequência, se eu não me engano, de 6 jogos direto. E é um jogador que inspira cuidado, né? Até porque é um jogador que não é um jogador tão novo assim. E diante disso a gente chegou a uma conclusão junto com a fisiologia que era um jogador para segurar nesse jogo, para estar em condições agora, ficando à disposição do Jorginho para esse jogo diante do Cruzeiro. Deu para perceber que parece que o problema do time é emocional, não é físico, né? Porque o Roger Gouveia, que era o anterior a você aqui, o preparador físico, fez um belo trabalho. Quando chegou até pegou o time um pouco ruim fisicamente, mas fez um belo trabalho, inclusive levando o Ceará à Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que você pode avaliar, depois da tua chegada, sei que foi pouco tempo, mas esse grupo está bem homogêneo fisicamente, você falou que trabalha também com esse pessoal que está ficando do lado de fora, para dar uma condição física a esses jogadores. Como é que está o grupo na tua visão, Joelton? O Roger é um amigo, foi meu auxiliar no Rival, né, no ano de 2008, depois que a gente saiu daqui. Eu o conheço bem, um grande profissional, uma grande pessoa, um amigo particular, né, ele vinha fazendo realmente um bom trabalho aqui, mas às vezes ele tem um método diferente daquilo que eu penso, né, de trabalho, né, e a gente procura dentro do possível colocar, não só na parte física, mas com relação à parte tática, né, também, e a gente pensa, quando eu falo assim, dá uma ênfase para os jogadores na parte física, é para aqueles jogadores que ficam no banco, que são os jogadores realmente que mais precisam de treinar, porque na véspera eles treinam um pouco, porque pode ser utilizado no jogo, e no dia do jogo às vezes não tem nem tempo de fazer um treino, então de repente eles perdem 2 sessões de treino, porque não jogaram na véspera, não treinaram na véspera como deveriam treinar e não jogaram no dia do jogo. Então a gente precisa se preocupar bastante com esses jogadores, né? E isso a gente tem feito integrado junto com a fisiologia, com o departamento médico, né? Então com o próprio Jorginho, com os auxiliares, para dar uma ênfase muito grande, né? E realmente a gente precisa trabalhar com afinco, e eu estou bem assim satisfeito quando eu tenho visto um grupo unido, um grupo que está querendo trabalhar. Se não quiser trabalhar, vai sair, porque o próprio grupo tem cobrado isso, e aos poucos, passo a passo, eu tenho certeza que o Ceará sairá dessa situação. Obrigado. Na parte física, generalizando, né? Você falou da satisfação de uma forma, mas generalizando, o que você pegou bem ou tinha muita coisa a ser trabalhada ainda? Assim, dentro da realidade é aquilo que eu falo, eu tenho que colocar algumas coisas que eu acho necessário. Eu gosto de trabalhar em cima de intensidade, né? É claro que o Roger trabalhava de repente de uma outra forma ou não, né? Quando eu trabalhei com ele, ele sabia do meu projeto de trabalho, né? É claro que o campeonato começou agora, teve uma sequência muito grande, então existe o desgaste realmente muito grande. O Ceará foi a equipe que mais jogou no Brasil, então a gente vê um desgaste muito grande. A gente precisa realmente qualificar
alguns jogadores no trabalho, ou seja, descansar um jogo, recuperar o atleta, porque às vezes a recuperação vai fazer ele ter um rendimento melhor. Então, ele teve os jogadores estão tendo realmente uma disciplina muito grande naquilo que a gente tem conversado com eles, mas o nosso calendário deixa muito a desejar. Haja visto que, só para colocar para vocês, eu trabalhei no Japão, no Kashima Antlers, eles fizeram 44, 45 jogos na temporada e nós estamos aí, se eu não me engano, com 37, 38 jogos já. Você vê, entramos agora no mês de junho, né? Então você vê, no meio do ano a gente está correndo o risco de ter praticamente quase a temporada toda do futebol japonês. Então é muito desgastante o nosso calendário. A gente tem visto isso, conversado com bastante preparadores físicos de outros clubes, né? E o calendário nosso realmente é muito desgastante e isso aumenta o número de lesão. E realmente aqui no Ceará tem acontecido poucas lesões musculares, o que deixa a gente bastante satisfeito, porque tem visto que o trabalho, né, tem sido organizado e vamos, dentro do possível, tentar organizar cada vez mais. Ficou provado que na Série B o Ceará praticamente voava em campo, né? A preparação física era muito boa através do Roger Gouveia, já que foi citado o nome dele. O que é que exige mais na Série A em relação à preparação física da Série B? A qualificação dos jogadores, né? Os times que a gente pega realmente são times que têm uma estrutura melhor de trabalho do que os times da Série B. A gente sabe que hoje você pega jogadores com nível de força da Série A muito maior que os jogadores da Série B, né? Isso acontece, isso é comprovado, né? Que a gente vê realmente nos estudos. Então isso exige mais da gente qualificar mais o trabalho, né? Para disputar frente a frente com jogadores da série A. A gente sabe que a qualidade técnica do jogador também, se o jogador souber se posicionar e realmente tendo uma qualidade técnica, ele vai se desgastar menos. Se desgastando menos, consequentemente, ele vai ter mais força no final do jogo para poder correr atrás do resultado. O nosso time, em momento algum, ficou aquém no segundo tempo, pelo contrário, vocês viram que nós tomamos um gol contra o Grêmio, a gente buscando o gol, a gente era um córner ofensivo, a gente viu que o jogo dava para a gente até vencer, diante de uma equipe que foi vice-campeão mundial e campeão da Libertadores, e o Ceará fez um jogo ali dentro daquilo que o Jorginho pediu, mas num contra-ataque tomamos o gol. Eu acho que o Ceará vai buscar realmente crescer na competição e dentro disso a gente colocar aquilo que a gente pensa, ver aquilo que a gente viu de errado num jogo e aos poucos colocando aquilo que realmente a gente pensa de trabalho. Como eu falei, a nossa forma de trabalho é em cima de intensidade e isso a gente vai colocar de todas as formas para os jogadores. E Jota, a gente viu que alguns jogadores treinando separado lá. Como é que está a situação desses jogadores como o Arthur, o Naldo, né, o Arnaldo também, o próprio Rafael Pereira que treinou hoje, ele já está 100% para esse jogo. Como é que está a avaliação desses jogadores aí que não jogaram, né, a última partida? O Arnaldo, ele teve um problema no pé, se eu não me engano ele pisou no jogo do Ceará, num concreto ali no finalzinho, no final da linha de fundo. Isso incomoda bastante ali o pé dele embaixo, não sei se chegou a ser uma fascite plantar, mas está incomodando bastante. O Rafael teve uma entorse no jogo contra o Grêmio e já está recuperado, treinou hoje normalmente. A gente optou realmente por treinar meio tempo, haja visto que ele está à disposição para o jogo de domingo, aí fica a critério do Jorginho colocá-lo ou não. E a gente está vendo que o Arthur realmente ele fez um treino de 30 minutos agora na segunda parte, fez um gol, correspondeu dentro da expectativa. É o outro atleta que vai ficar à disposição do Jorginho e cabendo a ele optar por começar o jogo ou colocá-lo no banco à disposição. E o Felipe Azevedo? Felipe Azevedo sentiu um pouco de cansaço muscular, a gente preservou ele, treinou normalmente hoje, mas fez um treino à parte. A gente amanhã ele vai ser reavaliado e dentro daquilo que os médicos passarem para a gente, ele não relata dor mais, né? E a gente vai realmente observar essas até amanhã de manhã e em cima disso o Jorginho vai tomar uma posição se vale a pena levá-lo ou se preserva ele para o próximo jogo. E Jota, o Fabinho falou aqui com a gente e eu queria que você falasse também um pouco os torcedores chegaram a conversar com vocês lá dentro de campo, como é que foi essa conversa, qual foi o tom da cobrança desses torcedores, como é que foi isso? A torcida do Ceará, a torcida alvinegra, né, a torcida que cobra bastante, eles querem o tempo todo, né, o time lá em cima e tudo. A gente sabe que realmente o Campeonato Brasileiro você joga contra equipes qualificadas, né, a gente sabe que o Ceará não vai pegar times assim que estão muito abaixo, né, no cenário nacional e a cobrança deles é normal e realmente a gente colocou para eles aquilo que o Ricardinho e o Jorginho colocaram, aquilo que eles pensam. Não está faltando empenho dos atletas, os atletas têm sido aguerridos.
é que as coisas acontecem realmente, né? A gente vai colocar o nosso método de trabalho, estamos colocando aos poucos, mas assim, a gente entende a situação da torcida, mas quero que a torcida também entenda a situação dos atletas que estão dando o melhor possível. É uma equipe que é coesa, me deixou bastante satisfeito isso, né? E essa coesão vai fazer com que um time consiga bom resultado dentro do campo, pode acreditar. E, Joelton, só para terminar na minha parte, amanhã o clube está fazendo 104 anos, né? Como é que está assim, o clima entre os jogadores diante de toda essa pressão? Como é que está? O Jorginho fala muito nisso, da motivação, que tem que acreditar e tudo mais. Como é que está realmente esse clima entre os jogadores? É claro que você vê que depois do jogo, a gente viu lá no hotel mesmo, o jantar, os jogadores, ninguém fica satisfeito com o resultado. Não teve aquela coisa de ficar rindo, não. Pelo contrário, eles ficam chateados com o resultado, né? E a gente vê um semblante deles assim, um desejo grande de mudar essa situação. E nós queremos mudar essa história. E assim, isso deixa a gente satisfeito, porque você vê que eles não estão acomodados. Eles querem mudar essa situação. Agora, o resultado tem que vir. A gente precisa ter resultado. E aí depende da gente ajudá-los, né? E a gente pretende aos poucos, né, mudar o emocional deles, a gente conversando. Eu acho que um fundamental também é a gente bater um papo com eles, a gente tem feito isso, tanto eu quanto o Jorginho, quanto o Luiz, que veio com a gente como auxiliar, né? Então acho que é importantíssima a comissão agregar junto com eles valores, né, e explicar para eles que eles têm condições. O Ceará é grande, o Ceará tem condições de sair dessa situação, e eu vejo assim, para ser sincero, o Ceará tem grandes chances, cara, de brigar por coisas maiores. Não somente permanecer na Série A, mas brigar por situações. Quem sabe uma Sul-Americana, quem sabe uma Libertadores. A gente sabe que o título é difícil, mas não impossível. Eu queria que você desmitificasse duas coisas para mim aqui. Primeiro, você falou sobre o Arthur, que é uma boa notícia. Então você tem uma grita geral, o Arthur não está jogando, porque ele foi o artilheiro da equipe na primeira parte do ano, né? Quer dizer que ele voltou a treinar, é uma notícia positiva, pelo menos deve estar à disposição para domingo, é isso? Sim, ele treinou, não reclamou de dor no final, a gente vai observá-lo agora até amanhã também, né? Fez um treino com a gente, fez um treino à parte, depois fez um treino com o grupo, fez um gol no coletivo, né? Você vê que é um artilheiro, a bola bateu no pé dele, ele já fez um gol. Isso aí vai ficar a critério de Jorginho levá-lo, ou a gente dá uma ênfase maior na parte técnica, na parte física, preparando ele para o próximo jogo. Mas isso vai ser conversado com o Jorginho e fica a critério dele, levá-lo ou não para esse próximo jogo. Algumas pessoas expuseram na rede social que houve uma invasão ao treino. Pelo que eu senti de você, na verdade, não foi uma invasão, foi uma coisa meio programada, uma conversa com a torcida, como é que foi? Sim, eles chegaram no clube, né, passaram por ali, quiseram conversar com os jogadores, não houve agressão, pelo contrário, né, eles conversaram e Jorginho tomou a frente, o próprio Ricardinho. E foi uma conversa assim, onde eles exigiram algumas coisas e o Jorginho também colocou para eles que o grupo é um grupo que não falta caráter, o grupo está imbuído desse propósito de mudar essa situação, então que eles respeitem os jogadores, né, e que incentivem os jogadores. A gente sabe que o resultado, né, a gente precisa ter um resultado bom, né, a gente precisa ter um resultado favorável no próximo jogo, mas o Jorginho pediu que incentivasse. Esse é o lema nosso, incentive os jogadores, e eu acho que vontade não está faltando por parte dos atletas, não. Eles estão querendo, e eu tenho certeza que nesse jogo do Cruzeiro, mais do que nunca, aí eles vão buscar o resultado, porque isso incomoda eles, incomoda a gente, incomoda a nação alvinegra, né? E a diretoria aí, o presidente que está fazendo todo o esforço para ter o melhor aí para o Ceará.